E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Nessa aula eu vou deduzir as transformações de Lorentz. Esse vídeo faz parte das aulas que o Humberto e eu estamos oferecendo aqui na UFBA, né? De relatividade restrita. E nesse caso aqui nós vamos ter um registro de como é que eu posso deduzir as transformações de Lorentz a partir dos dois postulados de Einstein, né? Vamos lá, a gente não tem muito motivo para enrolar. Bom, primeiro vamos falar dos dois postulados, né? O primeiro postulado de Einstein me diz que as leis da física são as mesmas para quaisquer dois observadores em referenciais inerciais, certo? Então, essa lei aqui, né, primeiro postulado de Einstein, é o princípio da relatividade de Galilei. E ela continua valendo, né, para relatividade restrita. É o princípio que permite que a primeira lei de Newton valha em ambas as teorias, tanto a mecânica clássica quanto a mecânica relativística. E a segunda lei, que é sobre a qual nós vamos nos apoiar, é que a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal independente do movimento relativo entre a fonte e o observador, né? Então, não importa como a luz é produzida, e o movimento da fonte de produção da luz e o observador não influencia na velocidade da luz, qualquer que seja esse movimento relativo, tá certo? Nós já vimos que os experimentos tipo Michelson-Morley de medição da velocidade da luz verificam com altíssima precisão o segundo postulado de Einstein. O segundo postulado de Einstein é um postulado verificável, né? E nós vamos utilizar esse postulado para deduzir as propriedades das transformações entre observadores inerciais, né? Bom, agora de forma direta, né, a gente vai para as transformações de Lorentz. Lorentz acreditava na teoria do éter. Portanto, ele acreditava as transformações de Lorentz a um comportamento particular da teoria eletromagnética. Em vez de comprar essa ideia de Lorentz, Einstein colocou as transformações de Lorentz como simetrias fundamentais do espaço e do tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso é deduzir as transformações que deixam a velocidade da luz invariante. Se eu trocar de observador, a velocidade da luz é sempre a mesma. Então nós vamos encontrar transformações que deixam a velocidade da luz invariante. Bom, como a velocidade de qualquer objeto é o espaço percorrido pelo tempo gasto, o deslocamento, né, do raio de luz é igual à sua velocidade, que eu vou chamar de c, e vou colocar aqui um ΔT. Todos esses elementos aqui estão em módulo, né? O ΔL, claro, ele é o módulo de um produto escalar. E posso escrever essa equação aqui também em forma diferencial da seguinte forma: dx ao quadrado é igual a c ao quadrado dt ao quadrado. Aqui eu estou usando um abuso de notação, tá? Isso aqui não é diferencial de t ao quadrado, isso é diferencial de t ao quadrado, e aqui é diferencial de x ao quadrado. Mas aqui eu devo entender dx ao quadrado, né, como, se eu estiver em coordenadas cartesianas, como dx1 ao quadrado mais dx2 ao quadrado mais dx3 ao quadrado. De maneira que a equação diferencial que a luz obedece é dada por C2 dt2 menos dx1 ao quadrado menos dx2 ao quadrado menos dx3 ao quadrado igual a zero. Certo? Então essa é a equação diferencial do caminho da luz. Isso, claro, num sistema de coordenadas x1, x2, x3 e um observador que mede um tempo ΔT com seu relógio próprio. Então agora o que nós vamos fazer é uma transformação entre referenciais, certo? Nós vamos do referencial que usa esse sistema de coordenadas para um referencial linha, que usa um sistema de coordenadas x1 linha, x2 linha, x3 linha. Como é que vai ser essa transformação? Eu vou supor a configuração padrão
que é, eu tenho aqui meu referencial O, eixo X, aqui tá o eixo X, eixo Y, né? O eixo Z sai da página. E eu tenho um referencial O', X', Y', Z', ou no caso X1, X2', X3', com a velocidade U constante com relação a O. No tempo t igual a t0 inicial, os dois relógios se sincronizam e os dois sistemas de coordenadas coincidem. À medida que o tempo passa, o O' se afasta de U com velocidade constante. Eu vou utilizar uma forma bem particular em que o movimento acontece só no eixo X. Então imagina o referencial O', aqui alinhado o eixo X, e ele se move apenas no eixo X. Os eixos Y e Z permanecem iguais e não vão mudar. E eu não tenho rotação, ou seja, os eixos permanecem paralelos entre O e O'. O que eu vou fazer com essa transformação? Eu vou supor que X1' seja combinação linear das coordenadas antigas. Essa vai ser a única transformação que eu vou permitir nessa configuração. Depois eu faço uma configuração geral. E vou colocar aqui mais um BC vezes o tempo. Nessa transformação, eu permito que tempo e coordenadas se misturem. Portanto, eu coloco uma velocidade da luz aqui para fazer com que esse senhor aqui tenha a mesma dimensão de x. E o CT', ou seja, eu vou também mudar o tempo, vai ser igual a um C x1 mais um DC vezes o tempo. Então, essa é uma transformação linear. O x'2, ou seja, o eixo Y, permanece o mesmo. E o eixo Z, x3, permanece o mesmo. Então, essas são as transformações mais simples que eu vou utilizar. O que tem de revolucionário nessas transformações? Elas, obviamente, já permitem que dois observadores diferentes meçam tempo de forma diferente. Então, eu também posso transformar o tempo. E as transformações de Galilei mantinham os tempos ΔT constantes, modificavam apenas as posições, certo? E eu quero saber quem são A, B, C e D que deixam essa forma bilinear invariante. Quando eu faço uma transformação no referencial O', nós temos, claro, naquele referencial C'² ΔT' x'1, x'2 aqui, x'3 aqui. A forma da luz, da equação que a luz obedece nesse referencial é precisamente essa aqui. Só que como a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal, independe do referencial. Então, na verdade, eu não tenho C', eu tenho C, a mesma velocidade. Então, eu quero saber qual é a transformação que liga esses dois objetos. Para que a velocidade da luz seja a mesma, basta que essas duas formas bilineares sejam iguais. Então eu vou trabalhar com a equação CdT2 menos dx² é igual a CdT'2 menos dx' ao quadrado. Certo? Essa equação aqui que eu acabo de escrever estabelece a invariância do caminho da luz. Como dx2 e dx3 permanecem, esse lado aqui vai ser eliminado com esse lado. Eu vou pegar essas duas transformações e trabalhar um pouquinho, tá certo? Vou pegar dx'1 e vou tomar, claro, a sua derivada. E agora eu vou pegar esse cara e vou elevar ao quadrado, né? Porque eu estou interessado em dx'1 ao quadrado, para eu escrever esse termo aqui. Então esse termo todo ao quadrado vai ser igual a 2 dx1 ao quadrado mais b2 c2 dt ao quadrado mais duas vezes a b, velocidade da luz c, pequena, dx1 dt. E no caso de CT, mesma coisa. Eu vou derivar, aplicar a diferencial e elevar ao quadrado. Portanto, esse cara aqui eleva-se também ao quadrado. Então, nós podemos agora tomar essa equação aqui e substituir esses dois resultados. Vou substituir esse aqui e vou substituir este resultado aqui. E aí eu tenho sinais negativos aqui. Maravilha. Vou copiar e colar a equação embaixo para fazer manipulações. Eu tenho dx1 aqui. Coloco dx1 ao quadrado em evidência. Eu fico com C2 menos A2. dt ao quadrado também vou colocar em evidência. Então vai C2 dt2 para cá. C2 dt2
para cá. E por fim, eu tenho os termos cruzados, que eu tenho dois aqui, dx1c ΔT, dx1c ΔT. Maravilha. Certo? Para que o lado de cá seja igual ao lado de lá, eu preciso que os coeficientes coincidam. Ou seja, C2 menos A2 tem que ser igual a menos 1, D2 menos B2 tem que ser igual a 1, e esse termo aqui tem que ser igual a 0. Isso me dá um conjunto de equações para os coeficientes. C2 menos A2 igual a menos 1, D2 menos B2 é igual a 1. Aqui, só para facilitar a minha vida, né? Mas é irrelevante. Posso fazer isso. E também preciso ter CD mais AB. CD menos AB tem que ser igual a 0. Aí eu vou tirar duas condições. A primeira é que as transformações, eu vou colocar aqui como condição, são contínuas. E segundo, eu quero, para dt positivo, sempre eu tenha dt' positivo também. Essa aqui é uma condição que chama-se ortocronicidade. Eu estou buscando transformações ortócronas. Depois nós vamos discutir outros tipos de transformações que não são contínuas e não necessariamente ortócronas, também satisfazem essas condições aqui. Bom, se eu tivesse um sinal positivo aqui e um sinal positivo aqui, eu não hesitaria em dizer que A, B, C e D são funções trigonométricas tipo seno ou cosseno, certo? Mas aqui eu tenho sinais negativos. O que me faz pensar que talvez eu tenha aqui transformações hiperbólicas. Então o que eu vou dizer aqui, certo, é que vou propor uma solução. A proposta de solução é que o A seja igual a D, que seja igual ao cosseno hiperbólico de um ângulo φ, e que o B seja igual ao C e seja igual a menos o seno hiperbólico desse mesmo ângulo φ. Então eu proponho um parâmetro φ, que faz que as transformações sejam contínuas. Quando o φ é muito pequeno, vou mostrar que a transformação vai para a identidade. A ao quadrado, que é cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico, é igual a 1. Então eu tenho uma identidade trigonométrica, certo? Cumpre a primeira condição. E a mesma coisa acontece com a segunda condição. Essa condição aqui também vai ser obedecida trivialmente. E aqui eu vou ter menos cosseno hiperbólico, seno hiperbólico de φ, e aqui eu vou ter também cosseno hiperbólico, seno hiperbólico de φ com sinal negativo, aí mata esse aqui. Essa proposta de solução soluciona a equação para os coeficientes, certo? Então a transformação que eu propus aqui, vou ignorar a transformação para x2 e para x3, pode ser colocada numa forma matricial. Esse é um sistema linear. Então eu vou colocar aqui um vetor coluna, em que eu tenho x1', ct', vai ser igual a uma matriz aqui 2 por 2, em que eu tenho cosseno hiperbólico de φ, cosseno hiperbólico de φ, menos seno hiperbólico de φ, menos seno hiperbólico de φ, e aqui eu tenho novamente uma coluna x1 e ct. Vocês podem ver que essas transformações obedecem essas duas condições aqui em cima. Para ver se as transformações forem contínuas, quando φ tende a zero, ou seja, quando o parâmetro da transformação vai para zero, cosseno hiperbólico vai para 1 e o seno hiperbólico vai para zero, em ordem mais baixa. Só fazer a expansão em série. E, portanto, eu vou ter uma identidade. Eu vou ter 1, 1, 0, 0 aqui. Portanto, eu não tenho transformação, então a transformação é contínua e conexa à identidade. Se eu fizer o ΔT maior que zero, o ΔT' sempre vai ser maior que zero, certo? Isso vocês podem ver a partir dessa equação aqui. Bom, maravilha. Só que o que significa o φ? Eu posso pegar essas equações e colocar também da seguinte forma. Por uma questão de conveniência, eu vou escrever as transformações aqui dessa forma. Cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico de φ. O C de novo menos seno hiperbólico de φ. E aqui o D é cosseno hiperbólico de φ. Vou copiar e colar. Vou usar as transformações dessa forma. Certo? E posso fazer o seguinte. Posso colocar o cosseno
de φ em evidência, portanto aqui eu tenho menos a tangente hiperbólica de φ. E se eu colocar aqui de novo também o cosseno hiperbólico de φ em evidência, aqui eu também tenho tangente hiperbólico de φ. E aí eu vou passar esse cara aqui para esse lado. Maravilha. Aqui eu posso ver qual é o significado físico de φ. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou observar a origem. Observar sem o E. Vou observar a origem de Olinha. E a origem de Olinha é em x'1 igual a 0, certo? Se x'1 igual a 0, eu pego essa equação, que é a primeira. Eu estou observando x'1 igual a 0, que significa que x1 menos a tangente hiperbólica de CT é igual a 0. Portanto, passo x1 para cá com sinal negativo. Então, x1 sobre CT é igual a tangente hiperbólico de φ, certo? Só que x1 sobre t, aqui nesse caso, vai ser precisamente a velocidade de O com relação a Olinha. E isso é igual a U sobre C, certo? Então, a tangente hiperbólica de φ é U sobre C, o que φ significa, portanto, é o arco tangente hiperbólico da velocidade entre os referenciais sobre C. E eu vou descrever esse cara aqui como um novo parâmetro, geralmente o pessoal chama de beta, né? Então, beta é a fração da velocidade da luz, da qual o meu referencial O se distancia do referencial O', tangente a menos 1 de beta, certo? Bom, se a tangente de φ é U sobre C, eu vou também introduzir outro parâmetro que eu vou chamar de gama. E esse cara vai ser igual ao cosseno hiperbólico de φ, certo? Então, se isso for verdade, eu sei que como o cosseno hiperbólico de φ menos seno hiperbólico de φ é igual a 1, então esse cara aqui, com esse novo parâmetro gama, é gama ao quadrado. Então eu passo esse cara para cá. 1 menos gama ao quadrado, multiplico por menos 1, seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de φ é gama ao quadrado menos 1. E eu sei também, claro, por essa equação aqui, que a tangente hiperbólica de φ é igual a beta. E isso aqui, claro, é o seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico de φ. E eu vou tomar essa equação ao quadrado. Então, a tangente hiperbólica ao quadrado é beta ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado, sobre cosseno hiperbólico ao quadrado. Aí eu uso a expressão acima ali. Então, isso aqui é igual a gama ao quadrado menos 1, dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado, que é gama ao quadrado. Portanto, aqui, olha só, eu tenho essa equação aqui, que é igual a beta ao quadrado, certo? Vou manipular um pouquinho essa equação. Vou multiplicar gama ao quadrado aqui, passo esse cara para cá, sinal de menos, passo esse cara para cá, coloco gama ao quadrado em evidência e passo menos 1 para cá, mais 1. E agora eu vou dividir esse cara com 1 menos beta ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho que o gama é igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 1 menos beta ao quadrado, certo? Aqui eu vou usar o sinal positivo. Esse é o gama que vocês conhecem já de ouvir falar, portanto aqui eu tenho U sobre C ao quadrado. Vou colocar aqui dessa forma. Então, eu posso também escrever as minhas transformações de Lorentz. Além de escrevê-las dessa forma, eu posso também escrevê-las. Aqui eu tenho gama, beta, certo? Posso passar esse C dividindo. Aí eu tenho beta sobre C aqui, se eu quiser. E essas expressões aqui também posso colocar na forma de beta é U sobre C, então eu tenho U, então aqui eu vou ter U sobre C ao quadrado. E essa forma aqui, claro que o gama é 1 sobre raiz de 1 menos U sobre C ao quadrado. Posso colocar também as transformações nessa forma, que são formas um pouco mais conhecidas. Certo? Maravilha. Em termos matriciais, as transformações de Lorentz completas, posso escrever todas essas transformações nessa forma matricial aqui também, certo? Essa forma vale, vou deixar ela copiada aqui, certo? E a outra forma eu posso colocar o cosseno hiperbólico em evidência, tenho aqui 1. Aqui eu vou ter a tangente hiperbólica
aqui também, certo? E a tangente hiperbólica é beta. Então eu tenho aqui menos beta, portanto tenho gama aqui fora. Se quiser entrar com gama, não há problema. Gama, gama beta, gama beta, certo? Essas são as transformações de Lorentz. Em uma configuração geral, em que o O' se movimenta a uma velocidade arbitrária, não necessariamente na direção de um dos eixos, mas ainda assim não tenho rotações, consigo escrever as transformações de Lorentz nessa forma aqui, tá certo? Então eu tenho uma coluna CT', R' é o vetor, x1', xy', z', em 3 dimensões, e essa matriz aqui, ela é escrita com um vetor B, e o vetor B é esse vetor coluna tridimensional aqui, que é simplesmente U sobre C, certo? E U é velocidade em X, velocidade em Y, velocidade em Z. E o B transposto é esse vetor linha aqui, que é o U transposto sobre C. Aqui, nesse elemento matricial, vai me dar uma matriz 3×3, esse último elemento aqui, que é o B transposto. É dado por essa matriz aqui. Bom, B transposto B é B ao quadrado. B transposto me dá essa matriz. Essa é a forma geral, tá certo? Que eu consigo escrever. Uma configuração qualquer. De qualquer forma, a última coisa que a gente deve fazer, né, é o limite não relativístico. Porque a gente não vê fenômenos relativísticos por aí. E a razão é que talvez a gente se movimente numa fração da velocidade da luz que é muito baixa. No limite não relativístico, a gente tem o ângulo φ, que é chamado de rapidez, tendendo a zero. E aí isso me deixa que posso aplicar esse limite diretamente nessa transformação, ou seja, o U sobre C é muito baixo. E quando eu pego essa transformação e expando senos e cossenos hiperbólicos como potências de φ, o cosseno hiperbólico em ordem mais baixa dá 1, e o seno hiperbólico em ordem mais baixa da φ. Eu vou escrever esse cara aqui da seguinte forma. Vou tirar o cosseno em evidência, vou deixar 1. Então aqui eu tenho a tangente hiperbólica, aqui também tangente hiperbólica de φ. Tangente hiperbólica de φ a gente viu que é beta, certo? Então a gente vai ficar com essa expressão aqui. E aí eu vou expandir esse cara aqui em φ. Claro que o beta também eu deveria expandir, mas vou deixar aqui, porque aqui eu tenho um produto, né? Eu vou expandir primeiro esse cara. Esse cara aqui vai ser em ordem mais baixa, na expansão é 1, certo? E aqui, eu vejo que o limite não relativístico vai me dar essas expressões aqui. Vai me dar x1 menos beta ct, e o ct' vai me dar, nesse limite relativístico, ct menos beta x1. Agora, quem é beta? Beta é U sobre C. Então, essa transformação aqui em cima é de ordem 0 na velocidade da luz. Portanto, ela está em ordem mais baixa já. Essa segunda aqui, também eu tenho U sobre C. Vou dividir todo mundo por C. Portanto, aqui eu tenho um C ao quadrado. Se o U é muito menor que o C, o U sobre C ao quadrado é ainda menor. Portanto, nessa aproximação, aqui eu já estou aproximando, certo? Eu tenho um termo aqui de segunda ordem em C a menos 2. Portanto, esse termo aqui fica também muito pequeno. E esses caras aqui são as transformações de Galilei. Eu tenho então eu tenho um limite não relativístico que leva as transformações de Lorentz às transformações de Galilei. Isso é importante para explicar por que no nosso mundo aqui normalmente nós não vemos efeitos relativísticos e acreditamos que as transformações de Galilei sejam as transformações adequadas. Bom, gente, maravilha. Isso era o que eu tinha para mostrar. Então, dê uma boa olhada nas referências, tem outras formas de deduzir as transformações de Lorentz. Todas elas envolvem a invariância daquela forma bilinear c ao quadrado dt ao quadrado menos dx ao quadrado. E esse cara aqui nós vamos ver que ele define uma métrica. Nós vamos ver mais para frente que ele vai definir uma geometria, né? Uma geometria bastante específica. Bons estudos para vocês e até a próxima.